Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para mais um Papo de Oficial, uma iniciativa da ASOF que visa todas as terças-feiras às 19 horas estar batendo um papo com os nossos oficiais, associados, amigos, policiais, bombeiros militares, familiares, de temas que são relevantes e de interesse das corporações. Hoje o Papo de Oficial tem a grata satisfação de estar recebendo a Major Dilene, ela que é subchefe do CASO, que é o Centro de Assistência Social da Polícia Militar do Estado de Goiás, e também presidente da Comissão Interna de Direitos Humanos da Polícia Militar. É um tema de grande relevância e talvez com algumas situações desconhecidas da maioria dos oficiais e dos policiais militares de Goiás. Então, o Papo de Oficial hoje aborda o mecanismo de assistência social da Polícia Militar de Goiás. Gostaríamos de dar o nosso boa noite à Major Dilene e agradecer pela a presença e ter aceitado o nosso convite de estar abrilhantando ainda mais hoje o nosso Papo de Oficial. Boa noite, Dilene. Boa noite, Coronel. Agradecer o primeiro convite de estar aqui falando um pouco das atividades desenvolvidas no Centro de Assistência Social e também na Comissão Interna de Direitos Humanos. É uma oportunidade, é muito importante a gente vir falar um pouco da assistência social, porque muitas vezes o policial não sabe que ele tem um amparo dentro da instituição. Então, quanto mais canais nós tivermos para poder divulgar, a gente está aberto para ter essa oportunidade. Nós aqui ficamos satisfeitos em poder colaborar com isso, né, Dilene? Porque realmente é muito importante que o policial militar e a sua família saiba dos mecanismos que o ampare, de onde ele pode recorrer em um estado de necessidade, como, quando, onde recorrer. Então eu acho que é uma contribuição muito importante do Papo de Oficial a gente está trazendo esses esclarecimentos. E nós queremos dizer a vocês que nos acompanham que nós estamos cada vez mais aprimorando o nosso Papo de Oficial e hoje nós vamos ter aí um presente, né, um mimo aí que vai ser sorteado para aqueles que fizerem suas participações. Nós vamos estar sorteando essa caneca exclusiva do Papo de Oficial e para concorrer você deve estar mandando uma pergunta, claro, colocando o seu nome. No final da nossa live nós vamos estar sorteando essa caneca, né, que é exclusiva do Papo de Oficial, que é uma iniciativa da ASOF. Bom, então para começar sobre essa questão do mecanismo de assistência social da Polícia Militar, eu acho que uma pergunta que parece básica, mas que às vezes o oficial, o militar, de uma maneira geral, desconhece, quais são os serviços prestados, né, pela assistência social da Polícia Militar de Goiás. Então, Coronel, primeiramente o CASO, né, o Centro de Assistência Social da Polícia Militar, é uma unidade policial militar, né? Hoje a gente pertence ao Comando de Gestão de Finanças e nós temos como missão promover assistência social dentro da nossa instituição, dentro da Polícia Militar. Então, nosso papel é apoiar o policial militar, as pensionistas e os dependentes, né, do policial militar e das pensionistas no enfrentamento aos seus problemas, às suas dificuldades sociais. Então, o CASO hoje, ele trabalha, a gente recebe, né, as demandas sociais que chegam de diversas formas possíveis, pelas redes sociais. Muitas vezes a gente fica sabendo pelo Instagram, pelo Facebook ou por outras páginas que um policial sofreu um acidente, que um policial está passando por um problema de saúde ou uma outra dificuldade, ou o próprio policial militar procura o caso na sua sede, ou um familiar do policial militar, ou o próprio comandante do policial militar, sabendo da existência do Centro de Assistência Social, encaminha o policial militar para que ele possa ser assistido pelo caso. O Comando de Saúde também faz muito esse papel de encaminhar os policiais militares lá para o Centro de Assistência Social. Então, a gente recebe essas demandas ou até em conversa mesmo, quando a gente está em atendimento, ou uma reunião externa, uma conversa com um policial ou outro, chega para a gente, olha, eu estou sabendo que um policial militar está passando uma dificuldade, um problema. Então, chegam para a gente essas notícias. Claro que a gente ainda tem hoje muito policial que passa dificuldade social sozinho, porque não sabe da existência dentro da sua instituição, que tem uma chefia, um centro de assistência social exclusivo para tratar e apoiar esse policial militar nesse momento. E os nossos atendimentos são os mais diversos, Coronel. A gente atende policial militar no momento do óbito, seja do policial militar ou de um seu familiar,
filho do policial, a esposa do policial, até a mãe, pai do policial militar. Então a gente faz esse trabalho de apoio ao óbito. Faz também a questão de doença, o policial está doente, não sabe como ter acesso a um médico do qual ele precisa, ele não tem plano de saúde, ele precisa entrar no sistema de regulação do SUS. Então a gente está ali para apoiar essa entrada do policial militar no sistema SUS de saúde. Ou muitas vezes o policial tem um procedimento negado, por exemplo, pelo IPASGO, ele não sabe como recorrer para que ele possa ter esse exame feito através do plano de saúde. Então nós estamos lá para orientar, para ir junto ao IPASGO, ver por que teve essa negativa, orientar o policial para pegar um relatório mais detalhado do seu atendimento, para que a gente possa embasar um novo pedido junto ao plano de saúde. A gente trabalha também com acidente acidente em serviço, né? O policial, quando ele acidenta em serviço, antes da pandemia, geralmente quando a gente tinha notícia, principalmente aqui na capital, que um policial tinha sido acidentado em serviço, a gente deslocava até o Hugo ou ao UGOL para ir lá acompanhar o atendimento, ver o que foi, se ele vai ser atendido lá, se vai precisar fazer a remoção, de estar junto ali do policial, mostrar, olha, a polícia militar está aqui fazendo papel representando a instituição, estamos aqui para te apoiar. Com a pandemia, né, ficou mais restrito esse acesso ao ambiente hospitalar, mas a gente atua também no pós-acidente, acompanha esse militar no tratamento. A gente tem um serviço de transporte, que temos ambulância e também as viaturas descaracterizadas. Então o militar mora, por exemplo, lá em Poços, precisa vir fazer uma cirurgia, a gente vai buscar esse paciente, retorna com ele. Sem custo. Sem custo nenhum para o Basta policial militar. acionar os telefones, os meios de contato. A gente faz o transporte geralmente é por agendamento, porque a gente tem uma demanda grande, mas hoje em dia a gente não nega nenhum atendimento. 100% dos pedidos são atendidos. São atendidos. Claro que a gente pede, chegou um pedido, agora à tarde a gente já tem, vamos remanejar esse atendimento para amanhã, vamos fazer dessa forma. A gente busca muito apoio também nas associações que tenham também esse transporte. Olha, hoje eu não consigo, mas a gente vai fazer por tal associação. Então a gente tem esse serviço de transporte também, apoio ao TAF. Todo TAF que é realizado na academia conta com o apoio da ambulância do Centro de Assistência Social. Não se faz o TAF na academia sem que nossa ambulância esteja presente. Então é um dos serviços prestados pelo caso. Acompanhamento a paciente, né? O militar está doente, precisa daquele apoio, saber o que está acontecendo, quais são os procedimentos médicos necessários. Então o caso está ali para poder apoiar. Remoção também, né, movimentação de policial militar, onde essa movimentação esteja também envolvida questão social. A última movimentação que nós fizemos foi de um policial militar que morava em Formosa, só que trabalhava numa outra cidade, só que ele tem um filho deficiente e por questões de saúde da família e questões de dignidade do tratamento do filho, nós conseguimos, junto ao comando da instituição, a permuta desse policial, né, a transferência dele para outra unidade. Então, são esses diversos serviços sociais, apoio às pensionistas, né, quando o militar falece, a gente acompanha de perto a pensionista. A SOF também tem feito esse trabalho de fazer a habilitação da pensão da pensionista. Hoje é um processo muito simples, a gente sempre conta com o apoio do Coronel Lemos. É um processo simples, muitas vezes a pensionista nem precisa vir a Goiânia. A gente faz a intermediação junto ao Comando de Gestão e Finanças para buscar a ficha financeira, o histórico funcional para facilitar a vida da pensionista que está passando ali por aquele momento de dor. Então a gente faz todo esse trabalho social. A gente acolhe o policial militar, muitas vezes ele quer ser ouvido. A gente acolhe, vê qual que é a necessidade dele e aí vamos atuar nas mais diversas áreas da assistência social. E como você colocou, às vezes alguma situação que o caso não possa agir diretamente, ele vai dar o encaminhamento, ele vai dar aquela assessoria para que a demanda do militar e do seu familiar independente seja resolvida. Seja resolvido. Nem sempre, assim, o caso, nem sempre ele vai resolver, né, o problema. A gente vai buscar maneiras, orientar o policial, qual caminho ele vai buscar. A gente tem casos de policiais que precisam de medicamentos de alto custo, precisam de leite especial para os filhos, então a gente vai orientar como que ele vai conseguir esse acesso a esses benefícios que o governo tem. Então a gente está ali, muitas vezes a gente não consegue resolver, encaminhamos, por exemplo, o policial precisa de um atendimento psicológico, alguma coisa nesse sentido, a gente encaminha para o comando de saúde, que é um parceiro do caso. Então a gente sempre faz, o caso está ali para articular
e tentar ajudar o militar, encaminhar ele para onde ele tem que ser encaminhado para poder ajudar ele naquele momento. Nossa, que bacana, Edilene. Assim, você que está nos acompanhando agora, no nosso papo de oficial, nós estamos com a Major Dirlene, né, que é a subchefe, né, Subchefe. do Centro de Assistência Social da Polícia Militar, falando sobre a questão da assistência social na PM. E veja a quantidade de serviços, de coisas que o caso pode e está, né, apoiando o policial e seu dependente. E muitas vezes nós desconhecemos desse canal importante que nós temos aí de auxílio. E o Papo Oficial de hoje tem uma novidade. Nós vamos estar sorteando no final uma caneca exclusiva do Papo de Oficial, a iniciativa da SOF. Para você estar participando, faça a sua pergunta, participe e concorra no final. É um sorteio dessa caneca exclusiva. E a gente está no celular aqui, mas vendo as perguntas e, né, mandar um agradecimento especial ao pessoal do Batalhão Terra Santa, lá de Trindade, da Polícia Militar. Um abraço especial ao comandante regional lá, Coronel Hans. Abraço aos aprovados no concurso da PMGO, nossos parceiros. José Luiz, nosso amigo, Vitoriano também. A Associação das Pensionistas do Estado de Goiás também, nosso abraço. Tenente Coronel Júnior, Major João Afonso Bercol, né, da nossa turma também, um grande abraço. Tenente Bernardo, são pessoas que estão nos acompanhando aí nessa iniciativa da SOF, que vem se fortalecendo cada vez mais, todas as terças-feiras às 19 horas, Papo de Oficial. E uma pergunta aqui do Luiz Portilho. Esse serviço, ele serve para policial da ativa e veterano? Sim. O caso, ele atende o policial militar, independente se da ativa ou já o policial veterano. Hoje, se a gente fosse pegar os nossos atendimentos, eu posso até afirmar, Corona, que eu acho que mais de 50% dos nossos atendimentos são policiais veteranos. Certo. Então, a gente atende todo policial militar. Ele é beneficiário do serviço do CAS, são policiais militares trabalhando para policiais militares. Então a gente atende e as nossas demandas não tem essa restrição não. É o policial militar, os dependentes, né, desse policial militar, o filho, esposa do policial militar. Dependendo, hoje o policial militar, devido às conjunturas sociais, ele acaba cuidando de uma mãe já mais idosa, um pai, a gente tendo condições, a gente ajuda também o pai, a mãe do policial militar, da pensionista também, e os nossos policiais ativos e nativos sem distinção nenhuma. Gostei da frase que foi falada pela Major Dirlene, que talvez ela falou e nem percebeu, já está no sangue, né? Mas o caso é o policial militar cuidando do policial militar. Muito bom. A gente tem uma frase que a gente fala muito, Corona, que é assim, o policial militar, ele não tem por que passar dificuldade social sozinho. Porque tem dentro da instituição outros policiais militares preocupados e preparados para lidar com isso. Eu conto com hoje 2 assistentes sociais cedidas pelo Comando de Saúde, a Capitã Selma, que já tem mais de 35 anos de serviço, e a Sargento Nelly, que são 2 profissionais excelentes, são do serviço social. Então a gente tem uma equipe que está preparada, então não tem por que o comandante de unidade lidar sozinho com o problema social, e a gente sabe que isso interfere no serviço prestado pelo policial, e não tem por que o policial não ter um amparo. Ele tem o caso, ele tem que procurar o caso. Nós funcionamos 24 horas. Nós vamos inclusive passar os contatos depois. Eu acho bacana, Dirlene, também como nós... o Papo de Oficial e os oficiais, que são comandantes, eles têm que ter esse conhecimento para que dentro da sua tropa, se tiver alguém que está precisando, ele saber pelo menos qual encaminhamento ele deve dar. E como você falou, não tem por que passar necessidade sozinho. Não é só a questão do caso. É o caso, são as associações, é a Caixa Beneficente, é o Comando de Saúde. Enfim, nós somos uma grande família que, na verdade, é um cuidando do outro. E muitas vezes, por falta de desconhecimento, a gente peca, né? Inclusive, importante isso que a Major Dirlene falou, o sistema, no caso, ele funciona 24 horas. Inclusive, a gente vai estar passando aí o telefone com o WhatsApp, se você que está aí puder anotar, é o 9994-6107. 9994-6107 é o funcional do caso, tem o WhatsApp, 24 horas à disposição. E tem um telefone fixo também, né, Dirlene, que também está à disposição 24 horas, que é o 3269-3306.
3269-3306. Esses são os contatos do Centro de Assistência Social da Polícia Militar, né? Dirlene, e a gente sabe que nós passamos aí por um período bastante crítico, né? O mundo como um todo teve que se reinventar em muitas situações, inclusive uma das coisas positivas que nós, se é que se pode dizer que se extraiu coisas positivas de tudo isso, mas a gente tem que pegar algumas experiências e fazer um bom uso delas, são as lives, né? As lives, elas começaram e se fortaleceram devido à questão da pandemia. E hoje é um canal de comunicação que a gente tem, como hoje a gente está aqui batendo papo. Mas a atuação do caso durante a pandemia, você pode nos explicar um pouco mais como foi, como que se deu? Coronel, durante a pandemia, o caso teve uma atuação bastante ativa no apoio aos nossos policiais militares. Nós trabalhamos realmente 24 horas, porque era muita demanda. A gente teve dias, teve um dia que foi um dia marcante para o caso da pandemia, foi o dia que nós perdemos 3 policiais militares num dia só. Perdemos 2 policiais militares da ativa e um capitão da reserva nesse dia. Foi assim, o dia mais marcante que a gente teve, um dia muito triste para a corporação, mas o caso se manteve firme durante a pandemia. Com apoio, a gente apoiou muito o Comando de Saúde. Então era policial militar no interior precisando ser transferido para Goiânia para tratamento, não tinha vaga, então a gente tinha que ligar nos hospitais, identificar, olha, nós somos da assistência social da Polícia Militar, estou com um policial militar meu precisando de uma vaga de UTI e muitas vezes, a maioria das vezes a gente tentava os hospitais públicos também para tentar dar um atendimento. Então foi um momento que o caso se fez muito presente na corporação, a gente teve condições de ajudar muito policial militar, então era busca de vaga, transporte de policial militar, quando a gente conseguia vaga, a gente tinha que conseguir uma ambulância, muitas vezes uma UTI com suporte de respiratório para trazer aquele policial militar. Quando chegava aqui em Goiânia, esse militar precisava alocar alguma coisa, que era um catéter de alto fluxo, aqueles aparelhos respiratórios tanto utilizados durante a pandemia, e a gente ia atrás para tentar alocar, ver como que a gente ia conseguir buscar fazer um elo com o hospital e a família, né, do policial, porque muitas vezes durante a pandemia e a correria no hospital eles não conseguiam dar atenção à família, não tinha tanto acesso às informações, então a gente fazia essa ponte para tentar acalmar a família, passar os dados. Então foi um momento assim, como o senhor falou das lives, foi um aprendizado, foi também um aprendizado para o caso, esse momento de pandemia, mostrou a força que o caso tem de apoiar o policial militar, como a gente consegue alcançar isso para o nosso policial militar, como a gente consegue fazer com que tenha essa rede de apoio em volta do policial militar, e foram muitas atividades, a gente ligava para os policiais, quando o comando da unidade mandava para a gente, olha, estou com um policial meu com Covid, a gente ligava para perguntar se estava tudo bem, se estava precisando de algum apoio, colocava o serviço do caso à disposição. Então a gente conseguiu apoiar muito policiais militares nesse momento da pandemia. E de maneira proativa, né? Na verdade, não só quando era acionado. Ao tomar conhecimento, já fazia um contato para saber se poderia auxiliar em alguma coisa, né? Para ver se estava precisando. Muitas vezes o militar não sabia, não tinha quem levasse para uma consulta. Nossos policiais, que são os motoristas de ambulância, eles sempre colocavam, a gente fez um treinamento junto ao Comando de Saúde para que eles pudessem se proteger para fazer o transporte. Então a gente chegou a fazer vários transportes de pacientes infectados, porque não tem outra forma da gente atender e a gente tinha que fazer. Então, diminuir a probabilidade do nosso policial ser contaminado, mas nós tínhamos que dar o apoio. Tinha que dar o apoio, não tinha como negar o apoio nesse momento. Muitas ações, né? Então você que nos acompanha aí no Papo de Oficial, nós estamos falando hoje aqui com a Major Dirlene, que além de presidente da Comissão Interna de Direitos Humanos da Polícia Militar, é a subchefe do caso. E nós estamos falando sobre os trabalhos que são realizados pela assistência social na nossa instituição. E no final dessa live você pode ganhar uma caneca personalizada, exclusiva do Papo de Oficial aqui da SOF. Basta mandar a sua pergunta. Abraço aí pro nosso irmão, Tenente Coronel Gomes, aspirante aí 2002. Forte abraço aí, o chaveiro da nossa turma. Ele vai saber do que nós estamos falando aí. Agradecendo também a audiência do nosso amigo Adalto, da Polícia Penal, parceiro da Polícia Militar, Jairo, o Justiniano, nosso irmão, Felipe Trompete, Flávio Moraes e o Nilo Sérgio aí do CID Público, nosso parceiro.
Dirlene, então são muitos assuntos, muito bacana essa participação sua aqui. Na verdade, nós estamos aprendendo muito, né? E assim, uma pergunta interessante. No caso de óbito, né? Óbito do militar. Como funciona a assistência dada aos seus familiares? Assim que a gente tem conhecimento que um policial militar faleceu, seja em serviço ou não, a primeira coisa é tentar entrar em contato com a família desse policial militar para oferecer o serviço funerário que a gente tem em parceria com a Fundação Tiradentes, né? A gente sabe, coronel, assim, no caso, a gente que está lidando com isso todo dia sabe, mas eu acho que não é de conhecimento de todos os policiais militares. Todo policial militar que falece, ele tem direito a uma ajuda funerária do Estado. Sério? Que é um valor de um soldo, de um valor de da ativa e da reserva? Da ativa e da reserva. Policial militar. É um valor de 6.300 e alguma coisa, 350, mais ou menos esse valor. Então, é um valor que o Estado paga para que sejam feitas as despesas funerárias do policial militar, da ativa ou da reserva. Só que é um dinheiro que não sai imediatamente, né? Depende ali das finanças do Estado, do empenho, enfim. Tem toda uma burocracia. Toda né? uma burocracia. Então, geralmente, agora, com a atuação do CGF, esse dinheiro está sendo liberado até de forma mais rápida, mas em alguns momentos chegou a se demorar 2 anos, 1 ano e meio para que fosse liberado. Então, o que acontece? O policial militar faleceu, a gente entra em contato, né? Chega essa notícia pra gente do caso e, como eu falei pro senhor, chega das mais diversas formas. Muitas vezes eu tô no Instagram meu particular mesmo e vejo que aconteceu alguma coisa, a gente já vai atrás para saber, para apoiar. Então, chegou a notícia que um policial militar faleceu, a gente entra em contato com a família, oferece esse serviço. Qual que é o serviço que aí, no caso, o Centro de Assistência Social, nós não temos verba. Sempre que a gente vai fazer assistência social que precisa de gasto, a gente demanda a Fundação Tiradentes. Então, a gente aciona a Fundação Tiradentes. A Fundação tem hoje parceiros, empresas contratadas pela Fundação para que possa executar serviço funerário. Então, a Fundação, a famílias querendo que a polícia assuma essa questão, a gente aciona essas empresas funerárias parceiras da Fundação Tiradentes. Elas vão realizar o gasto para fazer ali a preparação do corpo, o caixão que vai ser utilizado, muitas vezes até a sala de velório. A Fundação faz todos os pagamentos e aí, posteriormente, quando esse dinheiro vier a sair, o que a Fundação volta para a Fundação, só que como a Fundação tem contrato com funerárias, coronel, sai muito mais em conta. A gente sempre dá um exemplo. É um valor que se fosse fazer particular... Por exemplo, a preparação de um corpo, que é uma coisa que a gente lida diariamente com isso no caso, questão de morte. Numa funerária particular, gira em torno de R$1.000. Para fazer com a empresa contratada, com a Fundação, que é uma das melhores funerárias que tem no estado hoje, sai em torno de R$400. Então, em qualquer ponto do estado? Qualquer o corpo ponto do pode estado. estar em, por exemplo, São Miguel do Araguaia. O policial militar ele pode ter falecido em São Paulo. A gente tem condição de ir lá buscar o policial militar e levar para onde a família quer enterrar. Então, a gente já teve situações de militares falecer fora. Então, assim, a gente tem um braço que consegue alcançar qualquer lugar que o policial militar falecer. O braço da PM é forte. Muito. Então, por exemplo, faleceu e aqui em Goiânia, mas quer ser enterrado lá no Maranhão, a gente tem condição de fazer esse transporte, esse traslado do corpo do policial militar. Então, a gente aciona essa empresa, ela faz todos os trâmites funerários, claro, ele de acordo com a família, vai sempre acertando, a gente coloca a família em conversa com a funerária. E aí, posteriormente, eles mandam as notas fiscais para a Fundação faz os pagamentos, a gente abre um processo junto ao Comando de Gestão e Finanças. O que a Fundação gastou, que gira geralmente em torno de R$2.600, quando esse dinheiro sair, volta para a Fundação e o restante volta para a família. Então, você falou que é em torno de R$6.000 aproximadamente. Suponhamos que foi gasto 50% desse valor. Os outros 3.000 vai para a família. Vai para a família do policial militar. Que pode ser usado de que forma? Qualquer forma. É um dinheiro que vai cair na conta, por exemplo, um policial militar casado vai cair na conta da esposa dele. A gente monta um processo administrativo com certidão de óbito, os documentos seria do herdeiro, né, da esposa, com os dados dela, os dados bancários, e isso aí vai cair na conta do policial militar.
Quando falece, coronel, agora, por exemplo, o filho do policial, esposa, ele já não tem direito a essa questão de ajuda funerária que vem do Estado. Mas, quando essas situações, nós acionamos também essas funerárias parceiras da Fundação Tiradentes, que vai fazer o mesmo preço para o policial militar e ele vai poder negociar com a empresa a questão do pagamento. Quero dividir em 10, eu quero dividir em 5, enfim. Tem uma facilidade. Tem uma facilidade, tem um preço melhor. Basta acionar o caso. Basta acionar o caso, porque aí a gente entra em contato com a funerária, falando, olha, o policial vai procurar vocês, é para fazer pelo contrato da fundação. E é assim, eu posso garantir para o senhor que é a melhor empresa funerária que a gente tem hoje no estado. Nós sabemos disso, né? A Fundação Tiradentes são ações de excelência. Nossos parabéns aí ao Coronel Kleber, ao Tenente Coronel Celine e toda a equipe. Inclusive a gente sabe que muitas vezes, como você colocou, a Fundação custeia e às vezes demora anos para poder ter esse reembolso. Então, muitas vezes as pessoas, de maneira errônea e ingrata, não sabem para onde vai os recursos da Fundação Tiradentes. Vai para isso aí. Vai para muita coisa que é feita e muito policial, por desconhecimento, critica aquele excelente trabalho. Então, Celine, Coronel Brito manda um abraço e informa que fez parte do Centro de Assistência Social da Polícia Militar. E ele reforça, trabalho de excelência desde 1967. Abraço, Coronel Brito. Nosso comandante aí do Comando de Policiamento da Capital, o nosso comandante, né? E amigo, colega de turma, Coronel Câmara. Obrigado pelos parabéns, Coronel Câmara. Recebo com muito orgulho isso aí. A Maria manda um abraço para a Major Dilene e parabeniza pelo excelente trabalho à frente do caso. Obrigada. Maria. Realmente nós estamos vendo aqui que é um trabalho de excelência. O caso está à disposição 24 horas. Pode ser acionado pelo WhatsApp através do 9994-6107. 9994-6107 é o funcional com o WhatsApp do caso. E você que está acompanhando aí o Papo de Oficial de hoje pode concorrer a essa caneca exclusiva. Basta fazer sua pergunta, nós vamos estar sorteando daqui a pouco. O assunto é tão bom, Dilene, que o tempo passa e nós estamos... Acho que eu vou ter que trazer você aqui de novo, viu? Coronel, só para reforçar uma coisa, hoje o Centro de Assistência Social, nós funcionamos na sede da Fundação Tiradentes, né? Então, assim, muita gente... Ao lado ali da rodoviária de Goiânia. Do lado da rodoviária. O caso, na verdade, já estava naquele terreno antes de ser construída a fundação, desde 1998 já tinha uma unidade militar do caso lá. Com a vinda da fundação, com a criação, né, da Fundação Tiradentes, a construção do prédio, nós ocupamos ali uma sala no primeiro andar e no mezanino onde a gente tem um transporte, mas temos total autonomia de trabalho, são duas... nós somos uma unidade militar independente, né? Somos uma unidade como o BA, como o CGF, somos uma unidade militar e a fundação é uma entidade privada, mas nós temos, nosso elo é muito forte porque os nossos objetivos são comuns, que é promover o bem-estar do policial militar. Então, assim, como eu falei, toda a questão de demanda financeira que chega para o caso, um policial militar, a gente fez, a minha assistente social foi lá, fez uma visita, falou, olha, nesse momento, o principal, ele está precisando de uma cesta básica, a gente vai demandar para que a Fundação Tiradentes faça a compra dessa cesta básica. O policial militar está precisando ali de uma cadeira de rodas ou de algum outro apoio, a gente vai demandar para que a Fundação faça essa execução desse gasto. Então, assim, a gente trabalha em conjunto com a Fundação Tiradentes, é uma parceria muito forte e que tem dado certo, Coronel. Com certeza. Mais uma vez eu reafirmo o trabalho de excelência da Fundação e dizer que o caso faz esse intermédio também, eu sei disso, conta com o apoio das associações, sim, né? Sem dúvida Associação de nenhuma. oficiais, subtenente sargento, cabos soldados. É como você colocou, é o braço da polícia militar chegando ali para ajudar naquele momento de angústia o policial, o familiar. Muitas vezes a gente desconhece e às vezes até critica por não entender o trabalho que vem sendo feito aí, como colocou o nosso Coronel Brito aqui, de excelência desde 1967. E nós estamos com audiência aí grande, inclusive nosso subcomandante-geral da PM, Coronel André, um abraço, está nos acompanhando. O Coronel André, ele sempre apoiou o caso, né? Ele sabe do trabalho que o caso realiza e a gente sempre contou com o apoio restrito do Coronel André. Ele reconhece e vê a importância do trabalho do caso, isso é muito importante para a nossa unidade.
Sim, nosso comando geral, tríade, né? Coronel Bruno, Coronel André, Coronel Franco, são pessoas realmente diferenciadas. Qual a ligação da assistência social da PM com a Fundação Tiradentes? Então, Coronel, foi como eu falei, é uma ligação muito próxima, né? Primeiro a gente ocupa ali um espaço físico na Fundação Tiradentes, mas voltando um pouquinho na história, o Fundo de Assistência Social, que é o FAS, aquela contribuição que eu pago todo mês, que o senhor paga todo mês, todo policial militar contribui todo mês, há muito tempo atrás, como o Coronel Brito colocou, era gerido pela Polícia Militar através do Centro de Assistência Social. Mas sempre com aquelas burocracias. Se eu precisasse gastar, precisasse de imediato, esbarrava na lei de licitação, precisava ter todo aquele trâmite burocrático. Tentando facilitar esse acesso a esse recurso, facilitar e dar um atendimento de pronto, se criou a Fundação Tiradentes. Então, a ligação do caso hoje é demandar para que a Fundação Tiradentes possa executar essa questão financeira, já que hoje essa verba do Fundo de Assistência Social está com a Fundação. Então, tudo que a gente organiza ali no caso, Coronel, a gente demanda para a Fundação Tiradentes. O militar, ele acidentou em serviço, eu preciso de uma ambulância para trazer esse policial. Eu demando a Fundação Tiradentes para fazer a locação. Na pandemia, era quase que diariamente a gente fazendo locação de ambulância para trazer o policial militar que estava lá no interior. A Fundação também ajuda na questão, hoje a gente tem as vagas... Leito hospitalar, as UTIs, né, foram disponibilizadas. Quando se criou, se colocou à disposição essas UTIs pela Fundação Tiradentes, foi um alívio muito grande, porque assim, a gente padecia de ter que... A gente teve uma policial nossa do Centro de Assistência Social que faleceu na Covid, a Sargento Arlete. Do caso, a Sargento Arlete, que estava ali na linha de frente com a gente. Ela acabou falecendo e a gente não conseguiu vaga de UTI para ela pelo IPASMO. Ela acabou internada, foi muito bem tratada no hospital público que ela ficou, mas era aquela época que a gente não conseguia vaga de UTI. Então a gente sempre demanda. Então assim, a ligação do caso é muito próxima à Fundação Tiradentes, como eu falei, porque a gente faz o mesmo trabalho que essa atividade social é o bem-estar do policial militar, e a Fundação fica para essa questão de sempre que a gente demanda financeiramente, ela está ali para nos atender, para a gente prestar esse serviço. As nossas ambulâncias hoje do caso são da Fundação Tiradentes. A Fundação fez é um trabalho assim de conjunto. Um complementa o outro, né? Sim. Inclusive, nós vamos estar em breve trazendo e vamos convidar, né? O presidente da Fundação Tiradentes, o presidente da Fundação Dom Pedro, Corpo de Bombeiros Militar também, para estar vindo aqui no Papo de Oficial, falar mais desse trabalho. Eu acho que a Associação dos Oficiais ela tem que conscientizar os nossos oficiais, militares como um todo, de todos esses mecanismos de assistência, apoio que existe dentro das instituições e que às vezes a gente desconhece, né? Sim. E somos nós que podemos ali estar dando esse direcionamento. Coronel Diggs, que está nos acompanhando, um abraço. Trabalhei com o coronel. Mandou um grande... Parabeniza você e falou, é uma profissional diferenciada, Coronel Diggs. Obrigado, Coronel. Eu já trabalhei com o Coronel Diggs na academia, tive a oportunidade de trabalhar um excelente profissional também. E o Coronel Diggs acompanha assiduamente o Papo de Oficial. Nós estamos indo para a nossa 3ª edição, todas ele está presente, vamos trazer o senhor aqui um dia, viu, Coronel? E o senhor está concorrendo a essa caneca exclusiva aqui do Papo de Oficial. Todos aqueles que fizeram pergunta vão concorrer no final a uma caneca exclusiva aí da associação. Coronel, eu acho que a gente não pode terminar, né? Eu acho que já daqui um pouquinho já está no nosso horário de finalizar lá. Mas nós vamos ter que responder mais 2 perguntinhas aqui. Eu quero só falar de um projeto do caso, Coronel, que o caso foi a Polícia Militar do Estado de Goiás, foi a primeira polícia do Brasil a ter um censo social. Hoje a gente tem uns dados de toda a questão social, econômica, familiar, financeira, né, econômica e financeira do policial militar. Eu sei como o policial mora, eu sei as condições de habitação do policial, eu sei questões de saúde do policial, eu sei como está o núcleo familiar do policial. Nós realizamos esse censo social no final de 2020. Na época nós conseguimos que 8.810 policiais militares participassem do censo. 8.810, entre ativos e veteranos? Não, aí só ativos. Só ativos. Esse primeiro censo foi só dos policiais militares da ativa. Na época correspondeu, de acordo com a efetiva, 72% mais ou menos da tropa. Então hoje o Comando Geral, quando ele é questionado sobre qualquer coisa relacionada ao social, a gente tem dados reais sobre a realidade do policial militar.
Então a gente sabe como o policial mora, sempre chega questionamento da Senato naqueles projetos de qualidade de vida. Como que é, como vive o policial? A gente tem dados, quantos policiais têm a casa própria, quantos não tem, vive de aluguel, mora de favor, onde que o policial mora. Então a gente tem essa gama de dados hoje que pode servir para que o comando tenha dados reais quando for ser questionado, quando for tomar alguma decisão. Na época a gente estava já fazendo o nosso censo, a Brigada Militar também do Rio Grande do Sul começou também esse trabalho de fazer essa coleta de dados. Então é muito importante a gente falar que nós temos hoje qualquer questionamento social da nossa tropa, porque a gente sempre trabalhou assim, olha, eu acho que o policial militar ele deve, eu acho que o policial militar tem muito... Não, hoje eu tenho números reais para poder falar, nosso policial ele depende do AC4, ele tem tantos empréstimos, a vida financeira do nosso policial é assim. Então a gente tem dados hoje reais coletados na tropa pelo trabalho que a gente fez desse censo social. A gente quer nesse ano fazer o segundo censo para acompanhar essa evolução social do nosso efetivo e também criar um projeto para fazer com os inativos. Para a gente conhecer os veteranos, para a gente conhecer a realidade desse público que a gente atende também. E é um público que vem crescendo muito, né? Nos últimos tempos a gente teve muitos policiais que foram para a reserva, então a gente precisa conhecer essa realidade do policial militar. E a gente consegue saber também se realmente a torcida do Vila é a maior entre os militares? No próximo eu vou acrescentar essa pergunta. Você poderia acrescentar essa pergunta, torcida? Porque eu tenho certeza que a resposta é positiva, né? Um abraço aí ao presidente do Vila Nova, Major Hugo Bravo. Tigrão na liderança do Goiano aí. Bom, um abraço aí, brincadeiras à parte, a Marinéia, Major Marinéia aí, que é da sua turma, né? Da minha turma, Um abraço a Marinéia e aí a gente estende um abraço a todos os aspirantes aí, 2007. Temos grandes amigos lá. E tem uma pergunta aqui, a Ellen Cristine. Qual o tempo de acompanhamento das pensionistas e familiares? Eu achei um tanto quanto confuso, mas talvez ela quer saber por quanto tempo dura esse acompanhamento. Até a necessidade de o acompanhamento ser sanada. E assim, a gente fala muito, Coronel, que o nosso atendimento vai depender da necessidade de quem está sendo assistido. Então tem pensionistas que a gente orienta, é assim, são esses documentos, ela mesma ali já consegue, né? Mas tem pensionistas que a gente precisa realmente estar acompanhando mais de perto, tem pensionistas passando dificuldades e a Associação das Pensionistas faz um apoio fundamental a essas pensionistas. Então a gente acompanha. Nós, o ano passado, a Associação dos Oficiais, né? Um abraço para a Dona Divina, que é a presidente da Associação de Pensionistas, a gente também recebeu algumas doações aqui e encaminhou para a Associação de Pensionistas, da SOF. Então a Dona Divina faz um trabalho muito bacana lá. Tem um trabalho lá que chama Casa de Vovó. Eu quero trazer ela aqui para a gente depois discutir isso. A Kellen Rodrigues diz que foi muito bem atendida pela Major Dilene quando precisei da internação do meu pai, ano passado. Excelente profissional e atendimento humanizado. Que bom. A gente fica bem satisfeito. Então, os feedbacks são positivos. Os feedbacks são positivos. A gente faz com amor, né, Coronel? Assim, pra gente estar lá é uma dedicação assim, total. Meu telefone, ele está disponível 24 horas. /7. Então, assim, a qualquer momento que me ligar, mandar mensagem, a gente tá... Porque, assim, essas necessidades, muitas vezes, não tem hora para acontecer. Então, assim, não tem como eu esperar na segunda-feira. É igual na polícia, não tem hora. Então, a gente tá e a gente faz com amor. Bacana. Então, hoje a gente bateu papo com a Major Dilene, vai ter que trazer ela de novo aqui. É muita coisa. Ela, inclusive, que é presidente também da Comissão Interna de Direitos Humanos, o qual a gente estava lá anteriormente, eu sei da importância. Eu acho que só a Comissão Interna de Direitos Humanos, Dilene, dá uma live. Vamos deixar para outra live? Vamos fazer uma live da Comissão Interna de Direitos Humanos da PM. E vamos agora encerrar as nossas inscrições, nós vamos sortear uma caneca exclusiva do Papo de Oficial. Papo de Oficial, Dilene, a gente está na 3ª edição. A ideia nossa é todas as terças-feiras às 19 horas, né? E a gente vai estar abordando, a gente já abordou temas aqui ligados à área jurídica, estamos agora batendo papo aí sobre a questão da assistência social na PM. Vamos trazer alguém do Corpo de Bombeiros Militar para estar falando desse trabalho. Também esse serviço, né? Esse trabalho lá. Então, às terças-feiras. Mas queremos dizer que na próxima terça-feira, por ser uma terça-feira de carnaval, a gente não vai estar fazendo.
Mas acompanhe o nosso Instagram e fique sabendo qual vai ser o próximo tema e data, né? A gente pede também que as pessoas sigam as redes sociais da Associação dos Oficiais, conheçam o trabalho da Associação dos Oficiais, a parte jurídica, a parte representativa, classista, o nosso clube, que vai estar funcionando normalmente durante todo o carnaval para melhor atender você. Então, assim, a Associação dos Oficiais está de portas abertas, tem vários mecanismos para você conhecer o nosso trabalho. E é muito importante que o oficial da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar compreenda a importância de fazer parte da sua associação. É uma associação com 63 anos de história que visa colaborar, sabe, Dilene? Fortalecer as instituições. Nós temos uma visão, enquanto presidente, de que uma polícia militar, um corpo de bombeiros militar forte, a associação está forte. Então a gente está aqui para somar com os comandos gerais, a gente está aqui para divulgar o trabalho da PM. Eu acho que esse é um dos papéis, principalmente da Associação dos Oficiais, que os oficiais fazem a gestão, né? Então é importante que você saiba aí de sua casa como funciona o caso para você estar encaminhando alguém seu que precisa, né? Vamos partir para o sorteio pegar aqui a nossa urna. Essa aqui é a nossa urna, Juliane. São vários nomes, o sorteio é bastante isento e você vai tirar um nome aqui e nós vamos estar encaminhando essa caneca aí personalizada. Quem ganhou, Juliane? Deixa eu ver, Juliane. Tá Síndrome do braço curto. José Luiz Portilho ganhou, @José Luiz Portilho, Instagram. Parabéns, você ganhou essa caneca personalizada do Papo de Oficial. E todas as terças-feiras ou o dia que nós tivermos, nós vamos estar sorteando a caneca. E claro, você, Dirlene, não poderia vir aqui trazer um assunto tão importante para nós e sair de mãos vazias. Então você também vai levar a sua caneca para casa, né? Para poder tomar o seu café lá. Obrigada. A gente está partindo para o encerramento. Um abraço a todos que nos acompanharam. Eu queria suas considerações finais. Tá ótimo, Coronel, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando, né, com os nossos oficiais, mas sei também que isso chega, né, que nossos oficiais leve também para a tropa sobre a atuação do caso, reforçar, né, novamente que o policial militar ele não precisa passar por dificuldade sozinho, que ele tem o Centro de Assistência Social que funciona 24 horas por dia à disposição do policial militar e seus familiares. A gente sempre fala assim para o policial, esses números que o coronel passou, os nossos contatos 24 horas, é importante que não... Se você quiser repetir, fica à vontade. Vamos fixar na mente do militar. 3269-3306 é o nosso fixo, né? E o nosso funcional 99994-6107. É importante que o policial militar salve no celular, mas também passe para a família, né? Porque no momento que o militar não esteja presente, a família do policial militar ela tem que ter ciência. Olha, exato. Na minha ausência, procura o Centro de Assistência Social, que lá tem policiais militares que vão poder apoiar o familiar, apoiar no momento que o militar não esteja ali presente. Então, repasse esses contatos. Estamos à disposição, agradeço muito o espaço, Coronel. Me coloco também à disposição dos comandos, né, dos comandos regionais, dos comandantes de unidades, querendo chamar o caso para que a gente possa ir até a unidade, conversar com os policiais militares, fazer ali uma palestra, uma coisa rápida, falar da importância, colocar os nossos números à disposição. É importante que a nossa tropa tenha consciência da existência do nosso trabalho e que nós estamos à disposição. Obrigado, viu, Coronel? Nós que agradecemos e vamos agendar um outro horário. Tem muito tempo para ser abordado aí. Então a gente está caminhando para o final, né? Agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a nossa equipe que está por trás das câmeras aí, o Adalto, a Mariana, a toda a diretoria e colaboradores da associação, que são a retaguarda desse escudo aí, que é para defender e fortalecer cada vez mais o oficialato goiano. E acompanhe nossas redes sociais e saiba quais serão as próximas lives e papos a serem abordados aqui no Papo de Oficial. O caso também, Coronel, tem um Instagram, é @casopmgo. Então lá a gente posta, a gente nunca expõe quem nós fazemos atendimento, mas é importante, a gente posta onde a gente está indo. É um meio de comunicação a mais, né? Comunicação a mais para atendimento. E o ganhador da caneca ia entrar em contato no nosso Instagram para poder estar fazendo aí a retirada, né? Então nós vamos caminhando para o final com aquela frase que ficou muito bacana, Dirlene. O caso é policial militar cuidando de policial militar. Então, parabéns, obrigado pelo trabalho. Obrigada.
Você que nos acompanha aí, Papo de Oficial. Em breve teremos outros assuntos muito bacanas para a gente estar tratando aqui. Obrigado pela audiência e boa terça-feira a todos. Obrigada, boa noite.